Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por participar de mais um momento devocional conosco. Hoje estaremos meditando no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Estaremos meditando do versículo 1 até o versículo 18. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, mas fica como sugestão para você de casa ler todo o capítulo com a sua família, assistir a essa reflexão e meditar na palavra de Deus. Mas à medida que formos fazendo as aplicações, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos de forma pontual para os irmãos. Bom, queridos, é importante compreendermos um pouco sobre a história de Ana. É uma história muito conhecida. Nós sabemos e encontramos, inclusive, nesse capítulo 1, que Ana era a esposa de Elcana, e Elcana possuía duas esposas, Ana e Penina. Penina, a outra esposa, já havia conseguido dar à luz a filhos para Elcana, mas Ana ainda não, nesse momento aqui. E é interessante que o versículo 5, se você ler depois aí na sua Bíblia, você vai observar que a palavra de Deus diz que o Senhor havia deixado Ana estéril, que essa era uma ação de Deus. E o versículo 6, dando continuidade, ensinando um pouco sobre a história, porque nós vamos observar que Penina provocava, agia como rival e provocava a Ana, por esta ainda não ter conseguido dar filhos. Nós observamos que a palavra diz que Deus realmente, o Senhor havia cerrado a sua madre, Então, de fato, Ana não podia ter filhos. O que é mais interessante em compreender o contexto é que nós sabemos que, naquela época, ter filhos era muito importante. Filhos era sinônimo de bênção. Não que hoje não seja, hoje sim, ter filhos continua sendo uma bênção, dádiva dos céus, do Senhor Jesus. Mas, naquela época, havia um significado muito mais forte, um significado cultural, social, muito mais forte, principalmente se tratando da relação das mulheres com a sociedade. Então, era muito importante que as mulheres dessem à luz a filhos. E isso era algo que afligia muito o coração de Ana. E é aí que entra o que nós aprendemos com Ana durante a sua trajetória, durante essa luta que ela enfrentou. A palavra de Deus diz que Ana sofria muito. Ela vivia muito amargurada com isso, E eu lerei para vocês o versículo 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós sabemos que Elcana tinha o costume de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus, sempre oferecendo porções de sacrifício. E é interessante que ele sempre oferecia porções duplas a Ana, porque a amava e realmente desejava, que ela desse filhos a ele. E talvez, nós passando para a primeira aplicação, talvez você se pergunte, por que Deus havia tornado Ana estéril? Porque a esterilidade, a infertilidade, é uma enfermidade, é um tipo de doença mesmo, é uma enfermidade. Porque fisiologicamente as mulheres são feitas também para a reprodução, Nós sabemos que o corpo da mulher, no seu desenvolvimento, é formado e o que é fisiologicamente normal é que ela dê luz a filhos. Então, o fato de não poder dar filhos é sim considerado uma enfermidade. Então, por que Deus permitiu que Ana passasse por isso? Talvez seja a primeira pergunta que passe na sua cabeça. E fazendo as aplicações às nossas vidas, Por que muitas vezes Deus permite a enfermidade na nossa vida? Mesmo nós que somos servos do Senhor, talvez você já tenha se perguntado isso em algum momento na sua vida. E a primeira resposta que nós encontramos à luz da palavra é justamente a dependência. No caso de Ana, nas nossas vidas, no caso de várias pessoas que são servas do Senhor, muitas vezes o Senhor permite a enfermidade, a doença, a dificuldade para mostrar o lugar de dependência no qual nós precisamos estar constantemente. No lugar que nós nunca podemos nos esquecer que estamos,
que é o lugar de pó, queridos. Nós somos pó. Somos tão pequenos diante do nosso Deus, que é tão grande. E muitas vezes a forma que Deus tem em sua soberania, em sua autoridade, em sua eternidade, em seu poder, muitas vezes a forma que Ele escolhe, que Ele determina para nos mostrar o nosso lugar, o verdadeiro lugar de dependência do Senhor Jesus, é justamente através da enfermidade. Então nós observamos que a dependência de Deus, ela é reafirmada quando nós passamos por esses momentos, né? Muitas vezes quando a nossa vida vai bem, quando as coisas estão de forma tranquila, quando Deus abre as portas dos céus e derrama as suas bênçãos nas nossas vidas, muitas vezes nós somos ingratos, murmuradores, esquecemos do quanto somos dependentes dele. Achamos que através da força dos nossos braços, da nossa dita sabedoria humana e daquilo que conseguimos fazer, conseguimos alcançar algumas coisas. E é através, muitas vezes, da enfermidade que Deus nos mostra o lugar de dependência do qual nunca devemos sair. Em segundo lugar, nós podemos pensar e aprender com a história de Ana sobre propósito. Deus tinha um propósito na vida de Ana. O propósito de que Ana daria à luz a Samuel. E é o que acontece posteriormente, nós aprendemos, né? Nos capítulos seguintes, nós observamos que Deus olha para a vida de Ana, contempla a sua dor, a sua angústia, o seu pedido, e Deus concede um filho. Este filho que foi consagrado a ele. Então Deus de fato realiza o propósito dele na vida de Ana. E é assim conosco também. Só que os caminhos do Senhor não podem ser perscrutados por nós que somos seres humanos. A forma como Deus age, como conduz a história e as nossas vidas, diz respeito somente a Deus, porque Ele, em sua soberania, tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes é dessa maneira que Deus conduz, né? Por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos lembrar da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós aprendemos com a história de Ana, primeiro sobre dependência, segundo sobre propósito. E a terceira coisa que nós podemos aprender com a vida de Ana, com essa passagem, é sobre perseverança. Ana perseverou em oração. Ela não desistiu. E o que aconteceu com ela continua acontecendo nos dias de hoje, que é o quê? O tempo de Deus responder a nossa oração. Muitas vezes Deus responde sim, muitas vezes Deus não responde e muitas vezes também Ele responde não. E às vezes, na maioria das vezes, na verdade, o nosso tempo, porque nós, em nosso imediatismo, na vontade de fazer as coisas do nosso jeito, nós nos esquecemos que o tempo de Deus é perfeito, é irrevogável. Então, Deus realiza e responde, se Ele quiser, da forma como Ele quer e no tempo que Ele quer. E nós, enquanto servos, dependentes exclusivamente dEle, precisamos perseverar. Então, em terceiro lugar, aprendemos sobre perseverança. Ela não desistiu de orar, de pedir, de se humilhar, de se colocar na presença de Deus. Ela perseverou até o fim. E nós, diante das nossas vidas, dos planos, dos projetos, da vida de comunhão, em comunhão com o Senhor, precisamos perseverar até o fim. Porque só assim estaremos vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com o padrão que o Senhor estabelece para que sigamos. Então, que possamos aplicar a dependência, que possamos aplicar também o tempo, né? Observando o tempo de Deus das nossas vidas, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa também propagar a palavra dele a outras pessoas. Que Deus te abençoe.